Salve, salve, gurizada! Aqui fala ExalGamer com mais um vídeo. E desta vez vamos ver se vale ou não a pena este SSD aqui, ó. Este SSD aqui, o King Spec. Vamos ver se vale ou não a pena este SSD. Então, bora lá pro vídeo. Bom, como você sabe, eu sempre faço um teste com SSD com várias métricas diferentes. Primeiro, vamos explicar um pouco como funciona um SSD. Ele tem dois tipos de leituras, a leitura sequencial e a leitura randômica. E a gente usa um software chamado Crystal Disk Mark. Ele consegue fazer o teste na leitura sequencial e na leitura randômica. A gente realiza também um outro teste no Crystal Disk Info para a gente verificar se o SSD é realmente novo. Às vezes o que acontece, a gente pega um SSD muito mais barato e ele é reutilizado chips já de outros SSDs. Isso diminui um pouco a vida útil do SSD. Como eu sempre digo, a vida útil do SSD dura mais ou menos uns 3 a 5 anos mais ou menos. Isso segundo estudos. Mas pode ser que a vida do SSD diminua bastante dependendo da quantidade de uso do SSD. Mas geralmente uma pessoa normal vai utilizar muito pouco, então vai durar de 3 a 5 anos o uso do SSD. Dito isso, vamos falar agora sobre o teste sequencial. Este SSD, como você está vendo aí na tela de fundo, ele bateu 485 MB por segundo em leitura e 186 MB por segundo em escrita. Ele faz uma etapa de 2 testes sequenciais, então você consegue ver o teste 1 e o teste 2. No segundo teste ele fez 441 MB por segundo de leitura e 204 MB por segundo de escrita. Já no teste randômico, o teste randômico ele é muito mais lento, ele vai jogar randomicamente os dados de uma maneira não sequencial, e no teste randômico a gente bateu 9.11 de leitura e 14.73 de escrita. Já no segundo teste a gente bateu 7.45 de leitura e 13.51 de escrita. Bom, deixa eu explicar um pouco melhor sobre o teste randômico. Muitas vezes os dados do computador não estão de uma maneira sequencial, ou seja, você não insere o dado de um local e depois em outro local, e outro local e outro local. Quando você exclui o dado, fica um espaço vazio para você inserir um outro dado. Então, o que acontece? Quando o SSD vai fazer a escrita ou a leitura, ele precisa verificar aonde na tabela está o dado. O SSD ele guarda na sua memória a tabela de onde está o dado, só que em muitos casos você não consegue achar esse índice desse dado, então ele vai procurar dentro de todo o SSD, e isso em alguns momentos pode levar um pouco mais de tempo, só que como o SSD é muito mais rápido que um HD convencional, isso é muito mais rápido. Então essa é a diferença entre o sequencial e o randômico. Agora a gente também tem um outro teste, é o IOPS. O IOPS, eles são entradas e saídas, são operações de entradas e saídas por segundo. Ou seja, quanto mais IOPS, mais entrada e saída de dados você consegue em um tempo de 1 segundo. Então vamos supor, se a gente tiver um IOPS de 30 mil, quer dizer que a gente tem um HD que faz 30 mil entradas e saídas. Agora, se o outro HD faz 15 mil, então aquele HD é muito mais lento do que aquele que faz 30 mil. Então você tem muito mais operações feitas por segundo dentro de um HD e tem menos operação por segundo dentro de outro HD. Dito isso, vamos ver os dados do IOPS desse HD. Neste HD a gente tem 28.036 operações de leitura por segundo e 51.045.75 operações de IOPS por segundo de leitura e escrita. Na parte da escrita a gente tem 51.045 IOPS. Uma outra métrica para a gente se atentar muito é o seguinte: geralmente o seu computador não vai fazer só leitura ou só escrita, ele sempre vai estar fazendo leitura e escrita. Então é muito importante a gente verificar se o SSD ou o HD faz a leitura e escrita num tempo muito rápido. Então a gente tem também esta métrica, chamada também no Crystal Disk Mark como Mix. Caso você queira fazer um teste no seu SSD ou no seu HD, você pode utilizar este software para fazer esses testes que eu fiz aqui com você. No Mix, a gente tem 200 MB por segundo de leitura e escrita no primeiro teste sequencial. Já no teste randômico a gente teve 17.91 MB por segundo. Você pode ver que dentro do teste Mix ele fica uma diferença muito menor do que só a leitura, né? Isso é muito normal, porque a gente vai utilizar a leitura e também a escrita. Então ele vai ter que fazer os dois processos ao mesmo tempo. E nesse teste a gente usou 70% de leitura e 30% de escrita. Pode ser que você esteja escrevendo muito mais do que lendo. Isso vai alterar um pouco a velocidade do seu SSD e do seu HD, caso você esteja testando um HD. Mas no mais, esse SSD é muito bom, ele traz
mais ou menos 500 megabytes por segundo de leitura e 170 megabytes por segundo de escrita. É o que você vai encontrar geralmente em todos os SSDs de mercado. Então ele consegue trazer uma leitura e escrita muito boa. Agora falando do IOPS, que é as operações de entrada e saída, a gente tem 4.373 IOPS de entrada e saída, isso em leitura e escrita. Você também pode ver que também, tanto o IOPS quanto a parte que a gente vê de leitura randômica, essas coisas, também tem uma grande diferença, não é? Agora, como eu disse, não basta só o produto ser bom, ele também tem que durar bastante tempo, não é? A gente fez o teste para ver se este produto é realmente novo. Aí aqui eu trouxe com Crystal Disk Info algumas informações relevantes. Você pode ver o firmware do SSD, isso daí não é muito relevante, o número de série, essas coisas você não vai precisar se atentar neste momento. O que você deve se atentar é o seguinte: as rotações rotation rate. Isso quer dizer quantas vezes o SSD rodou e quantas vezes ele foi ligado, o número de vezes ligado. Você pode ver que esse SSD que eu testei, ele só foi ligado 3 vezes. Isso quer dizer que ele é um SSD muito novo. E número de horas ligados, a gente tem 0. Esse SSD eu acabei de espetar no computador só para esse teste e tudo. E eu ainda estou usando esse SSD. Na verdade, quando eu fiz esse teste, eu tinha acabado de instalar o SSD e ainda hoje, até hoje, estou usando. Já faz mais ou menos uns 7, 8 meses que eu estou usando esse SSD e não tive nenhum problema com ele. Uma outra coisa que a gente tem também nesse software é o estado do SSD. Como você pode ver, ele está no estado saudável, então ele está funcionando direito. Existem muitas coisas dentro do SSD que podem nos informar se o SSD está com problema ou não, e a gente consegue verificar tudo isso dentro desse software. Uma outra coisa também muito legal que a gente consegue ver dentro desse software é a temperatura do SSD. Como a gente pode ver aqui, ele está batendo 30 graus de temperatura, então é um SSD que vai durar bastante tempo. Se a gente tiver um SSD que tiver com a temperatura um pouco muito alta, a gente vai ter problema de duração deste SSD. Então, como eu disse, esse é um SSD muito bom, esse é um SSD que eu indico para todo mundo e também é um SSD que eu vendo para todos os meus clientes. Então vale muito a pena esse SSD King Spec. Eu sempre utilizo ele, eu sempre vendo esse SSD, eu instalo em todas as máquinas novas que eu recomendo para as pessoas e tal. É um SSD muito bacana mesmo. Só que você não consegue encontrar ele aqui no Brasil. Você tem que entrar no link do AliExpress. Eu vou deixar aqui embaixo no campo dos comentários o link do AliExpress para você comprar este SSD pelo mesmo fornecedor que eu geralmente compro para os meus clientes. E eu compro bastante SSDs e faço a revenda. Caso você não queira esperar mais ou menos 15, 20 dias para ter o SSD, você pode comprar por algum revendedor no Mercado Livre, aí fica ao seu critério. Bom, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, o teste desse SSD e falando para você se vale ou não a pena este SSD. Deixa aqui embaixo nos campos dos comentários qual é o outro produto que você quer que eu teste aqui no canal. Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!